O que é notícia, você ouve aqui. Notícias do dia. Notícias do dia. Prefeito, uma boa tarde para o senhor e obrigado pela presença aqui no estúdio da Nova Difusora. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado por mais essa oportunidade para poder esclarecer e informar a população santarritense. E lembrando a você também que esta entrevista vai estar disponível, né, no Facebook da Nova Difusora. Será também repassada ao programa Papo Reto hoje a partir das 6 horas da tarde. Enfim, então você vai ter outros canais para você acompanhar, para você que que não vai poder acompanhar esta entrevista. Prefeito, vamos atualizar, né, os últimos números, tanto do Brasil, no sul de Minas e também aqui em Santa Rita do Sapucaí. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 53 mil mortos por Covid-19 até o momento. O governo federal anunciou ampliação de testes. O país teve 1.185 mortes por coronavírus e 42.725 casos nas últimas 24 horas, né, de acordo com informações do Ministério da Saúde. Trazendo agora para o sul de Minas, mais 4 mortes e outros 102 novos casos de Covid-19 foram confirmados no sul de Minas em novo boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quinta-feira. Com as novas confirmações, o sul de Minas passa a ter 2.684 casos confirmados do novo coronavírus, com 84 mortes. As novas mortes divulgadas nesta quinta foram confirmadas em Poços de Caldas, Camanducaia, Jacutinga e Campanha. Com os novos registros, Extrema segue liderando a lista de casos da região com 295 mortes. Pouso Alegre tem 272 casos com 4 mortes. Varginha tem 138 com 5 mortes. Três Corações 136 casos também com 5 mortes. E a cidade de Itajubá tem 70 casos e 3 mortes. Vamos atualizar também de acordo com o último boletim daqui de Santa Rita do Sapucaí. O boletim divulgado no dia 24 de junho, né? Casos suspeitos, nós temos, portanto, 24, aguardando o resultado do teste, e casos confirmados 21. Desses 21 casos confirmados, 6 já não têm mais o vírus, estão recuperados e curados. Prefeito, como o senhor avalia os últimos números do boletim municipal e também a primeira morte por coronavírus registrada em Santa Rita do Sapucaí? Bom, primeiro eu queria prestar solidariedade e o sentimento em nome da população e em nome de toda a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí, a família da nossa funcionária pública que veio a falecer. Fica a nossa solidariedade à família e o nosso sentimento de pesar por essa passagem dessa funcionária pública. Essa funcionária pública, ela associou o vírus com uma comorbidade séria de metástase no pulmão, o que, com uma luta de 7 dias na UTI, ela não resistiu e veio a falecer. Isso nos deixou muito triste e fica aqui a nossa solidariedade em nome do povo santarritense. Os casos em Santa Rita do Sapucaí tiveram um aumento significativo nas últimas semanas, né? Nas últimas 2 semanas. Importante dizer que nesse período houve um aumento de testes rápidos no município de Santa Rita do Sapucaí, associando o poder público, impostos de saúde, com o poder privado, principalmente as empresas que, num acordo com a FIENG, estão testando mais, e iniciativas particulares de pessoas que estão procurando laboratórios para fazerem teste. Então nós praticamente dobramos o número de teste no município de Santa Rita do Sapucaí. É uma situação comparativa com as regiões, com as cidades do sul de Minas, ainda uma situação melhor, mas uma situação que nos preocupa muito. Uma situação que nós vamos, pelo poder público, que estamos acompanhando com serenidade esse processo, tomar algumas medidas, reforçar algumas outras medidas e continuar pedindo à população que colabore e siga a orientação do poder público. Marcelo, nós temos 40 mil habitantes. E 40 mil habitantes, há necessidade das pessoas seguirem a orientação sanitária que a gente tem colocado.
existe a possibilidade ainda de ter um trabalho de movimento da economia, sim. Isso tudo orientado pelas autoridades sanitárias. Mas a gente tem que ver como que a população vai reagir nisso. Se a população não seguir as orientações, aí nós teremos que retroceder e ter restrições mais severas com relação ao processo do coronavírus. Mas é muito importante que a população santarritense siga as orientações sanitárias que a gente tem colocado e que vamos colocar nesse programa. Prefeito, então, de acordo com os últimos números, né, também com a primeira morte, a prefeitura já planeja um novo decreto, já tem um novo decreto a ser divulgado, publicado? Sim, não, o novo decreto deve sair amanhã. Nós discutimos exaustivamente hoje, a manhã toda, com o Comitê de Gestão de Saúde e Combate ao Coronavírus do município de Santa Rita do Sapucaí. Todos os aspectos foram levados em conta. Fizemos um balanço da capacidade de saúde de atender as pessoas que estão sendo testadas positiva. O balanço é extremamente positivo. A UTI hoje ela está com seus 10 leitos preparados para poder atender o pessoal com mais urgência. Temos 30 leitos clínicos no hospital sem uso, equipe médica e de enfermeiros preparada, recursos financeiros aportados ao hospital no sentido de fazer os gastos necessários a socorrer a nossa população. Então, nesse aspecto, nós estamos preparadíssimos e precisamos estar mesmo, né? Torcendo para que a gente não use todo esse equipamento, mas precisamos estar preparados para essa situação. Mas lá no debate hoje nós decidimos, nesse momento, tomar algumas ações que vão estar detalhadas no decreto. A primeira ação que nós vamos tomar vai ser a realização de teste por amostragem no município de Santa Rita do Sapucaí. Nós vamos realizar 1000 testes por amostragem no município nesse momento, para a gente saber como que está, através de dados, né, científicos, como que está a questão do vírus espalhada pelos bairros da cidade. Amostra só para testes RT-PCR, que é o teste que detecta o vírus. Uma parcela da população de cada bairro do município. Isso, a gente usa uma técnica de amostragem porque nós não temos esses 1000 testes que nós vamos fazer, vai ficar em torno de R$300 mil. Então você imagina o que significa testar a população como um todo. Mais de 40 mil. Mas por que a gente decidiu fazer esse teste agora? Porque é o momento da curva ascendente que está acontecendo no sul de Minas todo e que está acontecendo em Santa Rita. Nós não estamos isolados desse processo de Minas Gerais, sul de Minas e Santa Rita. Então nós decidimos fazer esse teste para poder ter uma visão mais segura do que está acontecendo. E aqui um parêntese, ô Marcelo. A questão do vírus, dos 21 testado positivo, são 21 pessoas espalhadas pelos bairros do município. Não tem um bairro específico que está infectado, que está o foco. Não existe nada disso. Está espalhado. Tá espalhado por todo o município. Então nós decidimos fazer essa testagem por amostragem, que não é uma testagem em massa, mas cientificamente vai dar para a gente ter uma ideia do panorama do município. A gente entendeu que isso seria muito importante nesse momento, para poder a partir daí a gente até tomar outras ações. Focar, né? Dependendo do local específico, focar mais no fazer um trabalho específico. Aí estabelece políticas para aquelas regiões. A outra ação que nós tomamos lá foi de reformular o processo de fiscalização dos estabelecimentos que têm regras rígidas de funcionamento, todos os estabelecimentos, quer seja na zona rural, quer seja na zona urbana, ou vice-versa. E
estabelecer um processo mais duro de não cumprimento, com suspensão de funcionamento daquele estabelecimento por um período longo. Essa foi uma determinação, um debate, uma deliberação que o comitê teve e que vai sair também no decreto. Então, nós já vamos ter uma nova postura de fiscalização a partir de hoje, em todos os estabelecimentos, porque eles sabem, Marcelo, o que eles têm que cumprir para trabalhar com segurança. Todos os estabelecimentos comerciais do município de Santa Rita de Sapucaí receberam uma visita dos agentes de saúde, receberam o protocolo na mão, assinaram que concordam com aquele protocolo, já foram orientados diversas vezes, e a partir desse momento esse cumprimento ele vai ser vital, e sob pena de abrir ou fechar por um período longo, que o decreto vai dizer os dias de fechamento desse estabelecimento. Então, no primeiro momento, não há fechamento de parte do comércio. O que vai ser feito no primeiro momento é esse endurecimento com relação à parte do cumprimento das regras do decreto. Exatamente. A gente não gostaria de tirar o ganha-pão de ninguém. A área sanitária entende que, se cumprir o protocolo que nós estabelecemos, existe uma segurança para isso, mas precisa cumprir. Então nós vamos reformular e intensificar o processo de fiscalização. A outra questão que foi deliberada é a proibição de festas, e nós vamos estabelecer no decreto o número de pessoas máxima que pode se reunir na zona urbana e na zona rural. Festa de aniversário, festa de casamento, festas que impliquem aglomeração de pessoas, com multa significativa para quem realizar essas festas. Então, essa é uma outra. Mesmo sendo particular, a pessoa vai ser responsabilizada por esse acúmulo de pessoas. Por esse acúmulo de pessoas, e vai receber uma multa que vai sair no decreto o valor, porque está sendo feita uma consulta jurídica em cima dessa questão. Isso não é nenhuma arrogância do poder público, muito pelo contrário, mas uma necessidade de que houve nesses 15 dias muitas festas na zona urbana e na zona rural, muitas, que houve aglomerações e que isso trouxe problemas, porque o problema sempre ocorre 15 dias depois. E aí nós tomamos essa medida que vai estar especificado direitinho no concreto sobre a proibição dessas festas que estavam espalhadas no município, né? Uhum. Aglomeração de pessoas em praças, pessoal que está pegando carro, vai para um local, reúne grupo de pessoas grande para poder fazer ali o seu lazer durante os próximos 15 dias, que é o que a gente entende pela orientação da Secretaria de Estado. Vai ser o momento onde vai ter o pico na região, estariam proibidas pelo decreto. Então, mesmo tá em via pública, tá em via pública, mas se tiver uma aglomeração, tem um número específico de pessoas? Nós estamos estudando esse número, acabamos de vir a reunião, esse é um número que está sendo pesquisado para a gente estabelecer esse número de aglomeração máximo de pessoas em praça pública, ou enfim, nessas ações. Nesses locais, né? Uma outra informação, uma outra decisão que foi deliberada pelo comitê foi o fechamento da rampa de acesso ao pessoal que utiliza o paraglider dos próximos 15 dias, e o fechamento de mais 3 praças públicas, que é a Praça da Nova Cidade, a Benedito Marques e a Praça da Catrim, também como uma medida de evitar aglomerações. Prefeito, com relação também ao uso de máscaras, né? Não é obrigatório, né? Porém, prevalece ainda a determinação ou o bom senso da população que ande pelas ruas de máscara, né? Principalmente nas vias públicas. Então, é fundamental o uso de máscaras. A gente tem visto no município de Santa Rita muita gente andando sem máscara.
conversando com as pessoas numa distância muito próxima. A gente tem que lembrar que o vírus, o principal mecanismo de contaminação é através de gotículas que eu solto ao falar com as pessoas. Então, se ela está numa distância curta e eu não tenho máscara, a contaminação é muito fácil. A população tem e deve utilizar máscaras nas ruas, dentro dos estabelecimentos, manter distância de no mínimo 1,5 metro entre uma pessoa e outra, para evitar essa contaminação por gotículas. E aqui eu faço um apelo à população de Santa Rita. Nós temos alguns comerciantes que estão trabalhando, que inclusive trabalham com a área essencial para a subsistência da nossa comunidade, que estão fazendo o seu dever de casa certinho. E às vezes poucos casos, mas vale a pena, por conta desses poucos casos, eu falar aqui, dar uma palavra de pedido de compreensão e de paciência dessas pessoas. É o funcionário desse local, quando vê uma pessoa querendo entrar sem máscara, pede: olha, eu não posso deixar o senhor entrar aqui sem máscara, a senhora entrar sem máscara. E às vezes a pessoa não entende e agride aquele funcionário. Sim. Aquele funcionário simplesmente está cumprindo a lei. Não precisa agredir a ele. E a lei está sendo colocada, através do decreto, por um processo de proteção daquele funcionário e da pessoa que vai entrar. Então é um momento que exige muita paciência, muita calma e o entendimento que é necessário esse tipo de coisa. Nós não gostaríamos que tivesse, mas evitar esse conflito, essa animosidade que não é bom. Ou seja, o funcionário que está naquele estabelecimento, simplesmente ele está cumprindo aquilo que a área sanitária pediu que a gente fizesse através de decreto de lei. Exatamente. Prefeito, temos aqui também algumas perguntas, né, com relação dos nossos ouvintes. Nós temos aqui vários, não vai dar, claro, para atender a todas, né, todas as perguntas, mas vamos destacar aqui o pessoal perguntando também com relação a igrejas, de uma forma geral. Como está o funcionamento desses locais com relação à abertura, né, fechamento, enfim? O acompanhamento que a gente faz é a área que tem cumprido à risca o protocolo, que é dentro das igrejas o uso de máscara, o álcool gel, distanciamento de 2 metros de um fiel para o outro, mas tivemos algumas denúncias de algumas poucas igrejas que não estariam cumprindo essas regras. Elas estão dentro do mesmo mecanismo que nós estamos colocando para os estabelecimentos. A intensificação da fiscalização, e se não tiver cumprindo as regras, infelizmente nós teremos que fechar aquele local onde está sendo realizado aquela atividade religiosa. Outro questionamento aqui por parte dos ouvintes também com relação ao transporte público, né? Ônibus, circular, enfim, como o senhor avalia também? A mesma coisa, nós estamos tendo denúncias de pessoas que estão andando em pé no ônibus e aglomerado, e isso o decreto não permite, e faz parte desse processo de fiscalização, estabelecendo um processo no caso dos ônibus, de restrição e de multa em função dessa aglomeração que não pode. Aqui eu queria dizer à população assim: nós fizemos reuniões no início dos decretos com todas as áreas comerciais do município e industriais do município de Santa Rita do Sapucaí. Ontem mesmo eu participei de uma reunião com as indústrias. Nós vamos fazer novamente todas essas reuniões para poder entender que o que está no decreto precisa ser cumprido. Se não for cumprido,
terá uma punição severa com relação a isso. Prefeito, perguntas também que o senhor já respondeu, né? Perguntando se há pessoas internadas, né, na UTI. No momento nós no momento não, só a senhora que infelizmente veio a falecer que estava na UTI. Com relação aqui a Três Torres, né? Três Torres ali é o local também onde tem o paraglider, rampa, né? Que está no município de Bela Vista. De Bela Vista. Mas o acesso é pelo município de Santa Rita. O acesso está fechado. Está fechado, só vai ser permitido a manutenção dos equipamentos que estão funcionando nas Três Torres. Deixar para você que acabou de sintonizar a nova 107.3, está ao vivo no estúdio o prefeito de Santa Rita do Sapucaí, Wander Wilson Chaves, professor Wander. Ele está aqui comentando a situação dos casos, né, do município, e destacando também as novas ações que a prefeitura deve tomar desse dia em diante para que contenha esse avanço, né, da doença aqui no município. Prefeito, é importante, acredito também, ressaltar então mais uma vez para os nossos ouvintes o endurecimento da fiscalização, né? O endurecimento e também a parte de conscientização da população para evitar aglomerações, estabelecimentos comerciais, o uso de máscaras, pois a doença em si, houve até um estudo agora esqueci a fonte, que a América do Sul, América do Norte, pode ter ainda pico da doença, da Covid, pelos próximos 2 anos. Então, daqui para frente, enquanto não tiver uma vacina, a conscientização da população é fundamental para tentar driblar esse problema. Os médicos sanitaristas dizem o seguinte: o vírus veio para ficar, ele não vai embora. Nós torcemos pela ciência e que a ciência encontre logo uma vacina ou um tratamento. Ao contrário disso, nós temos que aprender a viver nesse mundo com esse vírus. E aí os cuidados de uso de máscara, de distanciamento entre as pessoas, de higienização das mãos. Aqueles que podem, ao chegar em casa, deixa o sapato para fora, coloca um chinelo, uma sandália e entra para dentro de casa para evitar levar pelo sapato o vírus para dentro de casa. Ter um cuidado com os idosos e os idosos evitarem de sair na rua. Não é o momento por que os idosos? Porque é onde o vírus vai fazer um efeito mais grave, a doença vai se manifestar de uma forma mais grave. É um momento agora, durante esses próximos 15 dias, que a população deve sair de casa quando for absolutamente necessário. Os idosos também. Porque é um momento que o Estado está dizendo pra gente que é onde vai acontecer o aumento de casos e, consequentemente, o município de Santa Rita não está isolado de um processo. Então, esse cuidado nesse momento, agora, durante esses próximos 15 dias, seria extremamente importante, e o básico é isso que nós falamos: uso de máscara, distanciamento, higienização, ou com álcool, ou com sabão e água. O novo decreto tem previsão de quando ele vai ser publicado? É amanhã de manhã. Amanhã pela manhã. Prefeito, pessoal participando bastante também, agradeço a todos pela participação. Você que nos acompanha pela live, são mais de 200 pessoas acompanhando pela live, fora as participações também aqui do WhatsApp, e é claro, a programação também, ela é transmitida ao vivo pelo site da Nova. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando esta entrevista. Deixo então para o senhor, para as considerações finais, prefeito. Então, eu entendo que a gente não tem motivo para entrar em pânico, mas tem motivo para ter cuidados. Então, as orientações que a gente tem dado, as pessoas devem procurar atender para que a gente passe por isso de uma forma mais tranquila. Eu vou dar um exemplo prático. Hoje, amar um pai talvez não seja dar um beijo no seu rosto. Amar um pai seja ficar em distância durante um tempo, já que eu saí para fora de casa, voltei para minha residência e dizer: pai, eu te amo muito, mas vamos esperar um pouco, porque eu posso passar por um gesto de proximidade o vírus para alguém que eu amo muito. Eu estou dizendo isso apenas como um exemplo de cuidado máximo que a gente deve ter.
Agradeço a compreensão da população, porque os resultados que a gente tem, apesar desses 21 casos nesse momento, e com a testagem a gente entende que tem uma tendência de curva de aumento ainda, foi um comportamento, apesar de todas as questões, que nos levou nesses 100 dias a uma situação bem razoável de resultados bons com relação ao que tem acontecido no nosso entorno. Mas se a gente agir agora com esses cuidados principais de máscara, de higienização e de distanciamento, daqui a 15 dias, quem sabe a gente colhe resultados melhores. Se a gente não ficar atento a isso, a população não ficar atento a isso, daqui 15 dias talvez os resultados sejam piores. Da parte do poder público, nós vamos fazer tudo aquilo que seja possível no sentido de amenizar essa questão tão grave do Brasil, do estado de Minas Gerais e do nosso município, Santa Rita do Sapucaí. Prefeito, só para a gente concluir, várias pessoas perguntando, né, com relação à parte de fechamento de comércio ou não. A gente deixou claro no começo que não há fechamento de comércio, né? O que vai ter é o endurecimento, o maior rigor com relação à fiscalização para que se cumpra o que cada comércio assinou. O plano de fiscalização foi totalmente refeito e o protocolo que foi colocado nesse momento terá que ser seguido à risca. Se não for à risca, vai existir o fechamento. Mas isso não significa que na semana que vem, com uma nova reunião, analisando a situação sanitária, com a orientação que a gente tem da área específica, nós não possamos retroceder em qualquer artigo que exista no nosso decreto. Tá joia. As perguntas não param de chegar, mas em função mesmo do tempo não dá para responder a todas. Prefeito, mais alguma informação que você acha importante destaque? O pessoal que está perguntando, se quiser acessar o Facebook da Prefeitura, os mecanismos de comunicação, a gente tem o maior prazer de responder a todas no município. Enfim, a gente termina aqui rogando a Deus que a nossa população, que é uma população guerreira, que já passou por tantas catástrofes e se reergueu, que a gente passe por ela e em paz a gente continue seguindo o desenvolvimento lindo que Santa Rita do Sapucaí sempre teve ao longo da sua história. Exatamente, é uma fase, acredito também que é uma fase, não só o Brasil, não só o estado de Minas, não só Santa Rita, mas todo mundo, é um momento sim de reflexão, é um momento de todos com pensamento positivo e cada um fazendo sempre a sua parte. Se cada um fazer a sua parte, o todo, né? O todo será feito e se Deus quiser a gente vai passar por essa etapa assim. Prefeito, mais uma vez muito obrigado pela presença do senhor, o espaço está aberto, claro, para novas entrevistas, para novas informações e é claro deixar aos nossos ouvintes muito bem informados. Agradeço e a todos fiquem com Deus.